O grande mal da maioria de nós é querer dificultar coisas que são simples e simplificar coisas que são complexas. Você veja aqui, aquela pessoa que estava crucificada ao lado de Jesus Cristo, quando pedia a Jesus Cristo para que ele descesse e tirasse eles também, aquela pessoa estava desesperada. Aquela pessoa estava desesperada e aquele foi o último recurso dela. Porque ele queria viver. Ele queria viver. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, a incredulidade da pessoa vai por terra. Entendeu? A incredulidade da pessoa vai por terra. Eu me lembro no livro do Machado de Assis, a Helena. É a Helena? É a Helena. Aonde no final, o protagonista, que agora eu esqueci o nome dele, faz uma oração a Deus pedindo para que para que a Helena continue vivendo, para que a Helena continue vivendo, ou para que ela ressuscite, eu não me lembro exatamente qual é o pedido dele. E o narrador descreve que naquele ponto ali, toda a incredulidade, toda a incredulidade daquele homem caiu por terra. Ele estava orando realmente com fé. E o que acontece, gente? Talvez não com fé, né? Eu acho que fé talvez tenha sido um termo que eu utilizei de forma equivocada aqui. Mas ele estava acreditando realmente que aquilo ali poderia acontecer. Ele não estava com dúvida. Só que isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente falando assim, às vezes é um pouco complicado. A gente falando assim, às vezes é um pouco complicado. Porque a nossa fé, às vezes ela precisa ser uma fé realmente em Deus, na pessoa de Deus, na inteligência de Deus, na vontade de Deus, na forma como Deus se manifesta, na forma como Deus se expressa, e não apenas uma fé no poder de Deus. Não apenas uma fé no poder de Deus. Veja, isso é uma coisa interessante. A gente vê que aconteceu outras vezes, né? Herodes, quando recebeu Jesus com alegria. Ele acreditava nas histórias que foram contadas sobre Jesus. Ele queria que Jesus mostrasse maravilhas para ele. E quando Jesus não fez nada, frustrado, Herodes escarneceu de Cristo. Olha, se por acaso você quer saber a vontade de Deus, vá nas Sagradas Escrituras. Eventualmente, Deus ele pode acabar concedendo para você um tipo de revelação especial que seja muito direcionada para ti. Claro que ele pode fazer isso. Ele faz isso sempre. Talvez não com todas as pessoas. E talvez não com a mesma pessoa várias vezes seguidas. Mas ele faz essas coisas, né? Agora sim, não é pra você ficar tão dependente disso. Eu já vi coisa assim de pessoa. Eu não sei, às vezes eu acho que a pessoa quer ter algum tipo de experiência mágica com Deus, aonde ela tem uma dúvida se ela deve comprar se ela deve comprar um biscoito de morango ou se ela deve comprar um biscoito de chocolate. Aí ela vai fazer uma oração e ela diz, não, eu não vou comprar nenhum biscoito até que apareça uma mensagem no céu escrito que as nuvens formem as letras específicas que vai formar o nome chocolate ou morango. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Eu vou dizer para você qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja parecido com Cristo. Você saber qual é a vontade de Deus não é a parte complicada. Olha só, a pessoa fica querendo dificultar uma coisa que é simples. A pessoa fica querendo dificultar um negócio que é simples. Talvez o complicado seja viver a vontade de Deus. Mas isso daí as pessoas querem simplificar, né? É isso aí as pessoas querem simplificar. Viver o cristianismo de qualquer jeito, criar um Jesus a sua própria imagem conforme a sua semelhança e que aceita tudo aquilo que a pessoa, que todos os desejos carnais da pessoa. Gente, não é assim. A gente tem que ter o real senso do discernimento das coisas. E é por isso que a gente tem que ler e persistir em ler os textos das Sagradas Escrituras. Olha, quando você
persiste em meditar nas Sagradas Escrituras, algumas coisas acontecem. Primeiro que você vai ganhar um dom espiritual, que é o dom do discernimento. Você vai começar a entender as coisas. E segundo que aquele que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, qual é o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que está escrito na Sagrada Escritura. Está escrito na Sagrada Escritura: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa ter nenhum tipo de experiência mágica. Não precisa. Agora, pode acontecer, de repente, sei lá, cara, você está dormindo e você tem um sonho, que esse sonho faz uma alusão a alguma coisa que vai acontecer no futuro. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não é para você ser uma pessoa que seja totalmente dependente disso. Porque isso não é viver por fé, isso é viver pela aparência. E quando Deus fizer isso com você, quando Deus ele te mostrar alguma revelação especial que seja muito direcionada para você, vai ser com um propósito muito específico, e que ele vai te mostrar também ao decorrer do seu caminho. Agora, a pessoa que quer ter, né, uma baita revelação para qualquer decisão que ela vai fazer na vida dela, olha, siga os passos de Jesus Cristo. Siga os passos de Jesus. Assim você vai ficar muito menos dependente de estar tendo que procurar profetas e estar tendo que procurar alguma pessoa que às vezes até supostamente, né, tem muita gente que é falso profeta, viu, que fica vendendo por aí que o objetivo de Deus para a vida de uma pessoa é tal coisa, sendo que muitas vezes não foi revelado nada para aquela pessoa, e ela está ali fazendo esse papel de enfraquecer a espiritualidade das pessoas. Isso é um negócio muito perigoso. Você veja o que aconteceu com Tomé. Tomé precisou ali ver Jesus Cristo em carne e osso para crer que Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que nunca viram e mesmo assim creram. Não é verdade? Agora você tem uma vantagem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Persista em estudar mesmo as Sagradas Escrituras. E outra coisa, viu? Olha, quando a Bíblia fala em ouvir, é dar ouvidos. Porque tem muita coisa que você só consegue entender se praticar. Ou se pelo menos fizer o esforço para praticar. Por que tu acha que na Bíblia está escrito que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores? Porque aquele que não está seguindo o mesmo caminho que você não entende o seu caminho. A pessoa simplesmente não entende. Isso é uma coisa que devia ser óbvia para todo mundo. E vivendo numa sociedade que muitas vezes a pessoa tem, né, o espírito de porco, aonde você, quando quer conseguir alguma coisa, vem 50 pessoas para jogar praga em cima da pessoa, né? Ah, você não vai conseguir não, você está iludido, não vai dar certo. Meu Deus do céu. Isso aí é que é hora mesmo para a pessoa aprender, né, a ser independente, a ser firme nas suas decisões e aprender a confiar no Senhor. Se por acaso você tem dificuldade em confiar no Senhor, converse com Ele. Converse com Ele. Lembre-se daquele cidadão que foi ter para com Jesus e pediu a Jesus: ajuda-me na minha pequena fé. Na verdade, olha, quando a sua fé é pequena, aí é que você tem que orar mesmo. Aí é que tem que orar mesmo. Persistir em estudar o texto da Sagrada Escritura, manter uma vida de oração, tentar praticar, e a sua vida vai se endireitando, meu filho. Sua vida vai se endireitando. Eu, esse ano, já vi alguns milagres acontecendo na minha vida. Coisas que eu havia pedido em oração acontecer de forma inesperada. Esse ano principalmente, né? Esse ano e no final do ano passado. Foi quando coisas assim que para mim foram muito inesperadas, coisas que eu havia pedido, eu não esperava receber daquela forma naquele momento, mas chegou. Então assim, é isso.